a todos. Chegando aí, Carmen Dolores, Regina, Célia. Carmen Matos, Jorge, boa noite. Boa noite a todos. Hoje, no dia 18 de abril de 2022, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, Núcleo Jesus Gonçalves, Petrópolis, iniciaremos a palestra de hoje com a nossa querida irmã e amiga Rose Figueiredo. O tema é o livro espírita. Nós passaremos agora a leitura do preparo e depois faremos a prece. Do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, abrimos na lição 177, que diz assim: faça questão de ser alegre e otimista. Nada na terra pode destruir a felicidade do homem otimista e alegre. Se lhe chegarem dores, receba-as com calma e não se deixe atingir por elas. Não coloque sua felicidade no que lhe vem de fora. Construa sua felicidade dentro de você mesmo, fazendo consistir sua aventura no progresso constante da vida do espírito, na sabedoria do coração. Então, Senhor, lhe pedimos nessa noite para que nós abramos as nossas mentes, Senhor. Pedimos, Senhor, forças para conseguirmos ultrapassar as nossas dificuldades, sempre com alegria, como o nosso querido Francisco de Assis fazia. Alegria de viver, alegria de servir, alegria de amar. Pai querido, que a todos nós envolve com seu amor, sua misericórdia e sua justiça. Lhe pedimos autorização para iniciarmos o estudo dessa reunião de espíritos que procuram unir-se para vibrar pelos nossos irmãos mais necessitados, para vibrar por aqueles que têm necessidade do alimento espiritual. Agradecemos, Senhor, pela presença desses amigos em nossas vidas, que recebemos as suas mensagens e seus esclarecimentos através desses livros que nos chegam às mãos, esclarecendo-nos, confortando-nos. Obrigada, Jesus, mestre e amigo, por esse consolador. E pedimos, Pai amado, a sua permissão e lhe damos graças, muitas graças, por todas as oportunidades de estudo e a oportunidade de servirmos a Ti, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Passamos agora a palavra à nossa querida irmã Rose Figueiredo. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, Núcleo Jesus Gonçalves, aqui em Petrópolis, Rio de Janeiro, da região serrana. E hoje, dia 18 de abril de 2022, nós estamos comemorando a publicação, não é, de O Livro dos Espíritos, também comemorado o Dia do Espírita e o Dia do Espiritismo.
Então, é uma data muito feliz, uma data que todos nós temos que reverenciar. E o nosso tema de hoje é um tema para fazer essa reverência, né, a esse livro espírita que tanto ajuda e ilumina a todos nós, nos proporcionando tanto conhecimento e tantas oportunidades. Então, eu vou partilhar aqui o ecrã para nós conversarmos sobre o livro espírita. Esse livro espírita que não podemos esquecer. Essa data é a partir da publicação desta obra, né? O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Publicação de Allan Kardec. Essa obra maravilhosa que o codificador trouxe para todos nós. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. A importância do livro espírita. E Emmanuel faz uma declaração, né? Ele diz: a maior caridade que praticamos em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. Então, a maior caridade que praticamos em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. Então, nós temos aí o conjunto de livros publicados por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, e o livro Obras Póstumas, que foi publicado após a morte do codificador, onde foram recolhidos muitos dos seus textos. Mas a ordem da publicação, né, aquela oficial, a partir do Livro dos Espíritos, foi o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. E o codificador desencarna após a publicação da Gênese. Mas nós temos aí essa coleção de obras de Allan Kardec que nos ajuda na nossa caminhada e que ilumina o nosso caminho, né? E que nos proporciona tantas oportunidades. E aí nós temos o nosso Francisco de Assis nos fortalecendo nessa caminhada também. Livro, né? O que é que nós consideramos um livro? O que é um livro? É uma reunião de folhas, de páginas, né? Enfeixados e montados em capa. Assim é definido o livro de forma simples. Uma coleção de folhas, de páginas, montados em uma capa de várias formas, né? Isso é um livro simples. Mas o livro espírita é muito mais que um simples escrito. É muito mais do que um conjunto de páginas de folhas escritas. Então, o que seria esse livro espírita? Essa bênção que vem do alto. Essa bênção que vem do alto, por inspiração do Mestre Jesus, por inspiração do Pai Criador. Então, é algo divino, é algo que transcende um livro, porque nele estão concentrados os ensinos do Mestre Jesus. Que nós não podemos esquecer que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. É o Evangelho de Jesus sendo relembrado para todos nós. Porque nós sabemos que, após a morte de Jesus, os seus ensinos começaram a ser, entre aspas, esquecidos pela maioria da população, pela maioria dos homens, a não ser um grupo, né, formado pelos seus discípulos, por seus amigos, seus simpatizantes, que mantiveram ali os seus ensinos. Mas a grande maioria
foi esquecendo, deixando de lado. E alguns companheiros começaram, como nos ensina Paulo de Tarso nas suas epístolas, principalmente essa epístola atual que nós estamos estudando, que é a Epístola aos Colossenses, começaram a desvirtuar esse ensino do mestre, buscando colocar dentro dele filosofias estranhas. Foi uma luta muito grande de Paulo para chamar a atenção das pessoas para que ficassem alerta, para não permitirem a introdução, a penetração dessas filosofias estranhas no seio do cristianismo, no seio do Evangelho do Senhor. Mas, infelizmente, nós sabemos que isso aconteceu. E, por volta de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, há esse resgate do cristianismo puro, como ensinou Jesus. Mas agora não mais na forma de parábolas, porque não havia mais necessidade das parábolas. As pessoas já estavam com a mente bem abertas e em condições de compreender as máximas evangélicas. E aí surgem as obras espíritas, iniciando em 18 de abril de 1857, que foi o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos pelo codificador Allan Kardec. O livro espírita é uma semente que deve ser plantada, porque ele sim garante a colheita. Como nós falamos aqui, não cansamos de repetir, o livro espírita, ele é o consolador redivivo. Ele é o Evangelho do Senhor, de uma forma muito clara, muito objetiva. Então, nós vamos pegar aqui, eu abri aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, quando diz assim, capítulo 6, item 3, Consolador Prometido. Eu vou ler um pedacinho do Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 15 a 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Assim disse João. Então, o livro espírita é uma semente que deve ser plantada, porque ele sim garante a colheita. Está aqui. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Então, o livro espírita garante a nossa colheita. Então, está muito claro aqui, né? E depois ele diz no item 4, se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que este disse, é o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. E lá no final do item, mas no segundo parágrafo do item 4, ele diz assim, o Espiritismo, representado pelo livro Espírita, vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras,
nem alegorias, não mais parábolas. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra, aos filhos do Calvário e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil às dores. Então, esse livro espírita é uma semente que deve ser plantada, porque ele sim garante a colheita. O livro espírita, ele liberta, consola, ensina, nos faz parar e refletir sobre o mais simples acontecimento da nossa vida, levando-nos à verdadeira compreensão e à possível modificação. Aí aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4, diz assim, ó: disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como um meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais lhe se apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera, dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador primitivo: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, o livro espírita, eu estou lendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 4. O livro espírita liberta, consola, explica, ensina, nos faz parar e refletir sobre o mais simples acontecimento da nossa vida, levando-nos à verdadeira compreensão e à possível modificação que podemos realizar dependendo do nosso grau evolutivo. Então, esse trecho que eu li do livro O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra isso, nos ensina, nos explica tudo o que nós precisamos, principalmente esse trecho aqui do Evangelho. O homem compreende que mereceu sofrer. Porque essa é a grande dificuldade nossa. Por que eu estou sofrendo? Primeiro, dizem que eu reencarnei. Eu não lembro. Dizem que eu pedi para passar por esse sofrimento, para enfrentar esses obstáculos. É verdade isso? Ah, não. Que isso? Como é que eu ia pedir isso? Como? E aqui ele está dizendo: o homem, através do estudo da obra espírita, compreende o porquê do seu sofrimento e acha esse sofrimento justo, porque ele compreende, ele foi esclarecido, sabe que essa dor, essas provas, essa expiação
tá? E vai lhe auxiliar o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Então, o livro espírita nos proporciona todos esses esclarecimentos e a coisa mais importante, então, o consolo. E nos leva a refletir, sim, sobre tudo o que acontece na nossa vida. Sobre os fatos mais simples aos fatos mais complexos. E aí a gente tem essa verdadeira compreensão. E aí a gente busca a transformação, a modificação. A primeira obra espírita, denominada O Livro dos Espíritos, foi codificada por Allan Kardec. Após esta, viriam mais 4 outras obras. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nós temos aqui na figura, o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. Logo depois dele veio o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. O que ficou conhecido como o Pentateuco kardeciano, porque nós temos o Pentateuco mosaico, que tem lá a Gênese, o Êxodo, o Levítico, o livro de Números, o Deuteronômio, que são os 5 livros que nos foi ensinado, que foram escritos por Moisés assim que eles saem do Egito. Seria o Pentateuco mosaico. E esse, o Pentateuco kardeciano. Esses 5 livros compõem o que nós chamamos de as obras básicas, ou seja, tudo o que se ouvir falar sobre a doutrina espírita deve constar nessas obras, pois são a base desta doutrina libertadora. Aí eu lembro lá de Paulo, na carta aos Colossenses. Tudo que fugir do ensino básico, que foi o ensino trazido por Jesus, nós devemos repudiar. Tudo que for contrário ao que ensinou Jesus, nós devemos descartar. Então, esse é o Pentateuco, são as obras básicas. Tudo o que a gente ouviu falar sobre ensino espírita tem que ter a semente no Pentateuco kardeciano. É lógico que nós sabemos que Kardec não colocou aqui tudo, porque muitas coisas foram reveladas após, até porque era necessário que todos nós, que houvesse, a ciência tivesse se desenvolvido. Mas a semente está no Livro dos Espíritos, nas obras básicas. A revelação que surgir daqui para frente, ou que surgiu após Kardec, ela vai trazer um corpo. Mas quando você analisar aquele corpo, você tem que encontrar ali a base. E a base está com Kardec. Se fugir daquilo que ensinou Kardec, você tem que renegar, porque no Livro dos Espíritos diz isso. É preferível, que você renegue 100 verdades do que aceite uma mentira. Então, a base, o alicerce está em Kardec. Se você vai estudar sobre o perispírito, por mais profundo e científico que seja esse estudo, com novas revelações, com ideias mais avançadas, mas a base está no Livro dos Espíritos. Questões 93, 94 e 95 de O Livro dos Espíritos. E depois nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, na Gênese. Então, está ali a informação básica
na obra espírita, na obra do Pentateuco kardeciano. Então, temos sempre que nos balizar pelas obras básicas. Kardec, através de seus estudos, procurou compilar todas as informações nessas 5 obras, de forma clara e inteligível, ou seja, de fácil compreensão. Quando você começa a estudar as obras de Kardec, com cuidado, com atenção, você vai perceber que ele é muito claro, ele é muito objetivo, ele facilitou para todos nós a compreensão dessa doutrina. Mas logo após o surgimento das obras básicas e da Revista Espírita, surgiram escritores como Gabriel Delany, como Leon Denis, que vieram trazendo desenvolvimento das ideias kardecianas, né? Então, logo após o surgimento das obras básicas e da Revista Espírita, surgiram escritores que se empenharam no trabalho, dedicando-se à literatura espírita em busca de esclarecer ainda mais os ensinos trazidos por essas obras. Então, nós temos aí Leon Denis, Gabriel Delany, Caibar Schutel, Ivone do Amaral Pereira, ou mais recentes, né? Sueli Caldas Schubert, Dr. Arilex, vários, Divaldo Pereira Franco com a obra maravilhosa, e vários outros, Chico Xavier, não podemos esquecer, com mais de 400 obras escritas, nosso querido Emmanuel, que é um exegeta da doutrina, né? É um estudioso profundo, às vezes tão combatido, mas esse combate que ele sofre é porque não compreendem o ensino que ele traz, como ele decifra para nós, facilitando o nosso aprendizado, esse ensino espírita. Quantas obras maravilhosas de Emmanuel que nos facilitam, nos ajudam, nos esclarecem os ensinos de Kardec. Então, após a publicação das obras básicas da Revista Espírita, muitos outros estudiosos da doutrina vieram ampliar esse leque. E nós precisamos valorizar esses trabalhadores. Nós precisamos valorizar Martins Peralva, Carlos Embaçaí, Palhano Júnior, Rino Curtis, quantos e quantos trouxeram esses ensinos para nós, ampliando todo esse manancial maravilhoso dessas obras espíritas. Nós temos aí a Revista Espírita, não é? A leitura, o estudo, a pesquisa das obras de Kardec são absolutamente indispensáveis, sem os quais não se pode conhecer o Espiritismo. Aqui na nossa casa, Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, nós fazemos questão de estudar as obras básicas. Estudamos às segundas-feiras o Livro dos Espíritos, estudamos na sexta-feira o Livro dos Médiuns. Esse ano terminamos de estudar o livro A Gênese. Em 2021 concluímos o estudo do livro Céu e Inferno. Às quartas-feiras estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E estudamos outras obras que ajudam no conhecimento da doutrina, como Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda, outro grande estudioso da doutrina espírita. Memórias de um Suicida, na segunda-feira,
de Dona Ivone do Amaral Pereira, as parábolas de Jesus, os ensinos de Jesus de Caibar Schutel, as obras de André Luiz, Nosso Lar, na sexta-feira. Quantas obras nós temos tido a oportunidade de estudar. Então, não só a leitura, o estudo e a pesquisa dessas obras são indispensáveis. E sem o estudo dessas obras sérias, isso é muito importante se frisar, não se pode conhecer o Espiritismo. É conhecendo a doutrina espírita a fundo, através das obras básicas, que teremos condições de discernir o que realmente são obras espíritas. Porque, infelizmente, nós sabemos que há muitas obras, muitos livros publicados com o título de livro espírita. Mas quando você começa a estudar, quando você começa a ler, você vê que aquela obra diverge completamente dos ensinos de Allan Kardec. Então, nós temos que conhecer a doutrina profundamente para poder saber separar o joio do trigo. Se não for assim, vai ficar complicado, tá? Exercite o hábito da leitura para ela se tornar um recurso diário e natural. Leia sempre mais. Então, o que não falta é livro espírita para a gente ler. E nós podemos adquirir de várias maneiras, né? Temos aí os sebinhos, as bibliotecas, podemos baixar na internet, que agora tem o PDF, o recurso do PDF, né? Então, ninguém pode alegar não ter oportunidade de ter em mãos um livro espírita, uma obra espírita. Então, nós temos que estudar, ler, adquirir esse hábito da leitura. Se insistirmos aos poucos, iremos ampliando a capacidade de nos fixarmos na leitura, substituindo as horas vazias, desperdiçadas, jogadas fora, por uma excursão no deslumbrante universo espírita. Porque, como diz Joana de Ângeles, a hora vazia é a hora mais perigosa. A Joana chama atenção para essa questão. Ela tem até um texto muito bom com o título A Hora Vazia, onde ela chama atenção para o perigo desse ócio, dessa hora vazia. Então, vamos ocupar a nossa hora vazia com a leitura de uma boa obra espírita. Vamos fazer essa excursão no deslumbrante universo espírita. Quantas obras espíritas maravilhosas nós temos, não é? Temos quem gosta de conhecer Jesus. Olha as obras de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. É uma coisa linda. A Amélia Rodrigues tem um poder. Ela parece assim uma fada. Ela nos coloca naquele mundo em que vivia Jesus. Ela fala como faz você viajar para o tempo da Galileia, onde Jesus caminhava. É lindo, 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 é maravilhoso. Quem gosta dessas obras, de conhecer Jesus, os fatos diários da vida de Jesus, leia a obra de Amélia Rodrigues, que você vai ficar encantado. É fabulosa essa obra, maravilhosa, deslumbrante. O livro espírita é luz, clareia o nosso entendimento. Olha quantas obras maravilhosas. Devassando o Invisível. Vamos estudar. Logo assim que terminarmos de estudar o livro Memória Suicida, vamos estudar Devassando o Invisível. No Invisível, de Leon Denis, depois do livro dos médiuns, é um dos melhores
sobre questões mediúnicas, sobre a mediunidade. A leitura do livro No Invisível é uma coisa fantástica. Minha Mente e Meu Mundo, de Walter Barcelos, outra obra maravilhosa. O Espírito do Cristianismo, de Caibar Schutel, Ação e Reação, de André Luiz, A Evolução Anímica, de Gabriel Delany, Nos Bastidores da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. 7 obras aqui, que são maravilhosas e que são fiéis ao ensino doutrinário. O livro espírita é sempre um amigo nos caminhos da elevação. Adquiri-lo é importante, lê-lo é imprescindível, estudá-lo é sabedoria, divulgar é dever. Por isso que Emmanuel falou, a maior caridade que faz a doutrina é a sua divulgação. Então, nós espíritas temos o dever de divulgar a obra espírita. No Livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 350, está escrito isso. Se o espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Então, o estudo da obra espírita, o estudo do espiritismo, é que, como foi anunciado, está ali no Livro dos Médiuns, é que vai determinar a transformação da humanidade. E isso só vai poder acontecer com o aprimoramento das massas. O que vai acontecer aos poucos, conforme os indivíduos forem se aperfeiçoando. E a doutrina nos proporciona essa oportunidade de aperfeiçoamento. Livro Estude Viva, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, a lição é Socorro Oportuno. Diz Emmanuel, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação, como nós vimos na abertura, no slide de abertura, né? Então, que possamos todos estudar Allan Kardec. Infelizmente, nós sabemos que alguns companheiros desavisados, ou poderemos dizer, por falta de conhecimento doutrinário, ficam apregoando que Kardec está superado, que Kardec precisa passar por uma revisão, que seus estudos precisam de um aprofundamento. Isso é uma grande tolice, uma grande tolice. Nós ainda não conseguimos compreender toda a mensagem de Kardec. Nós ainda não conseguimos apreender hoje, em 2022, 18 de abril de 2022, olha eu voltando aí no tempo, nós ainda não conseguimos compreender tudo o que foi publicado até agora, olha só, até agora, da doutrina espírita. Não conseguimos, de jeito nenhum, né? Então, nós temos
Como é que nós vamos, então, são 165 anos da publicação de O Livro dos Espíritos. 165 anos. Um século e meio. E nós ainda não conseguimos apreender todo o conteúdo dessa codificação. Então, como é que nós podemos dizer que Kardec está superado, que Kardec precisa de uma revisão? É um absurdo. Se nós tivéssemos já conseguido captar, apreender e, além disso, colocar em prática tudo isso que Allan Kardec nos trouxe ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, ora, nós não estaríamos mais no planeta de provas e expiações. Já estaríamos, né, com o pezinho no mundo de regeneração. Mas é isso que está acontecendo? Não. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Já estamos assistindo lá, bem longe, está começando a surgir. Mas ainda falta muita coisa. Então, como é que a gente pode dizer que Kardec está superado, que precisa de uma revisão? Não, não, não. Quem diz isso é porque realmente ainda não conseguiu entender, estudar, entender e aplicar os ensinos dos espíritos. Então, que possamos continuar estudando Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. Isso que Emmanuel está nos trazendo é muito importante. Estudar Allan Kardec com um olhar através dos ensinos de Jesus, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. E como nós vimos no slide anterior, que está lá no Livro dos Médiuns, na questão 350, a humanidade precisa progredir. E ela vai progredir conhecendo o ensino de Jesus, colocando em prática esses ensinos. Senão, ela vai ficar estacionada. Por isso a importância de estudar Allan Kardec. No livro Doutrina e Vida, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, tem uma página chamada O Livro Espírita. Eu trouxe alguns trechos dessa página, porque é muito importante e o texto é muito bonito. E Emmanuel diz assim: cada livro edificante é porta libertadora. Cada livro edificante é porta libertadora. O livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida. Liberta a alma nos fundamentos da vida. O livro piedoso livra do desespero. O livro espírita livra da superstição, para que a fé não se abastarde em fanatismo. O livro jurídico livra da injustiça. O livro espírita livra da parcialidade, a fim de que o direito não se faça instrumento de opressão. O livro de agricultura livra do primitivismo. O livro espírita livra da ambição desvairada, a fim de que o trabalho da gleba não se envileça. O livro de informações livra do atraso. O livro espírita livra do tempo perdido, a fim de que a hora vazia não nos arraste à queda em dívidas escabrosas. Amparemos o livro respeitável, que é luz de hoje. No entanto, auxiliemos e divulguemos, quanto nos seja possível, o livro espírita, que é luz de hoje, amanhã e sempre. O livro nobre livra da ignorância, mas o livro espírita livra da ignorância e livra do mal. Linda essa página de Emmanuel. Linda, linda, linda.
Quem quiser, procure essa página nesse livro Doutrina e Vida, o livro espírita, que eu trouxe apenas um trecho, porque ela é muito bonita, muito edificante e esclarecedora. Principalmente ele diz aqui, né? Amparemos o livro respeitável, que é a luz de hoje. No entanto, auxiliemos e divulguemos quanto nos seja possível o livro espírita, que é a luz de hoje, amanhã e sempre. O livro nobre livra da ignorância, mas o livro espírita livra da ignorância e livra do mal, livra da sombra. Então, linda, muito edificante essa página. No livro Confie e Segue, a gente encerrando já a nossa exposição, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Carlos Bacelli, pelo espírito Albino Teixeira. E Albino Teixeira diz assim: agradeçamos a Deus pela bênção do livro genuinamente espírita, em cujas páginas luminescentes encontramos o pensamento vivo dos espíritos superiores, que ditaram a codificação Allan Kardec na revivescência do Evangelho de Jesus. Então, que todos nós possamos agradecer a Deus pela bênção do livro genuinamente espírita. Porque, infelizmente, como nós já falamos, há muitos livros que na sua capa, no alto, está escrito espírita, mas não é um livro espírita. Daí a importância da gente estudar para saber discernir o livro genuinamente espírita do livro que não é espírita. Porque é no livro genuinamente espírita, nas suas páginas luminescentes, que nós vamos encontrar o pensamento vivo dos espíritos superiores que acompanharam Kardec, que ditaram a Kardec os textos dessa obra espírita, desse Pentateuco, da codificação, relembrando o pensamento e os ensinos do Mestre inigualável e eterno, o nosso Mestre Jesus. Então, devemos agradecer todos os dias por essa bênção, por essa oportunidade que o Pai concedeu a todos nós, por podermos ter em nossas mãos o livro espírita. E que possamos, como disse Emmanuel, buscar, divulgar essa obra, que é uma obra dos céus, para todos nós. Então, que oportunidade abençoada, né? Nós estamos tendo. Então, meus amigos, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui e que nós possamos fazer como Emmanuel nos fala, como os espíritos superiores nos pedem, que a gente leia, estude, reflita e divulgue o livro espírita, porque ele vem do alto para melhorar a nossa humanidade e levar o nosso planeta a ser promovido, né? Para um planeta de regeneração, onde todos nós podemos encontrar a felicidade relativa que todos nós desejamos. Uma boa noite para todos vocês e que Deus nos abençoe. Boa noite. Obrigada, Rose. É sempre muito bom estudar o livro espírita, então, né? Que nos esclarece e consome mais ainda. Eu vou pedir para encerrar o estudo da noite de hoje ao nosso querido Fernando de Menezes para fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, que antes de vir a esse planeta Terra, ao qual você é o nosso guia, deixou através dos mestres as palavras dos ensinamentos, e quando veio aqui, foi reforçando
nos lembrando cada vez mais os ensinamentos que tu deixaste com os mestres. E através do Evangelho, em que o homem estava abandonando, modificando as suas maneiras, você trouxe a explicação máxima, a moral e das concordâncias através do Espiritismo com explicações diversas para a nossa vida. A fé inabalável só é que pode encarar frente a frente para o nosso desenvolvimento em todos os momentos, em todas as épocas da nossa história, desse grande colégio que nós aqui estamos, que é o planeta Terra. Porque tu disseste, sempre reforçado, em cada casa que tu entrava, em cada cidade, em cada vilarejo,